Olá, pessoal do YouTube, eu sou a Caroline Vale. Eu quero, neste vídeo, dividir com vocês uma experiência que eu tive no dia 12 de janeiro desse ano. Foi algo que me tocou muito, por isso eu quero estar compartilhando isso com vocês. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo como minhas testemunhas vivas para contar aos irmãos um sonho que eu tive essa manhã, para servir de despertamento não só para mim, mas para a Igreja do Senhor. Há 2 dias atrás eu estava orando no meu quarto e pedi ao Senhor para que Ele me mostrasse algo, que me mandasse algum sinal através de um sonho, que me revelasse alguma coisa para que eu soubesse que Ele estava me ouvindo, que Ele estava atento ao meu clamor. E esta manhã eu sonhei, eu estava na sala da minha casa com um grupo de crianças e eu falava para essas crianças: vocês precisam ir para casa. E ao falar isso, aparecia uma mulher na porta da minha casa. E eu conheço esta mulher, mas não vou dizer o nome dessa pessoa. Essa mulher aparecia na porta da minha casa com os seus 2 filhos. E eu falava para ela: as crianças estão aqui comigo. E eu mandava as crianças com ela, e ela saía da minha vista. A princípio eu não entendi o porquê que eu vi essa pessoa no meu sonho. Mas pode ser que Deus queira que ela ouça esse sonho da minha boca, ou Deus quer falar com ela de uma forma diferente. Eu não sei, eu estou pedindo discernimento ao Senhor, mas provavelmente Deus queira falar com essa pessoa de alguma forma através desse sonho. E quando essa pessoa saía da minha vista, eu fechava a minha porta e sentava no meu sofá. Ao sentar no meu sofá, eu ouvia esse som. Quando eu ouvia esse som, irmãos, eu me estremecia tanto, eu ficava tão apavorada, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Eu abri a porta da minha sala para saber de onde estava vindo aquele som. E ao abrir a porta da minha sala, eu olhava para o céu e no telhado da minha vizinha havia 7 anjos com 7 trombetas. E aqueles anjos estavam tocando cada um a sua trombeta. E aquele som continuava. E eu vi aqueles 7 anjos, cada um com a sua trombeta, apontada para o céu, prontos para tocar. E ali eu me alegrava tanto, o meu coração ele saltava de alegria, porque eu sabia que o noivo estava chegando, que Jesus estava voltando e que as trombetas já estavam sendo tocadas. Passava algumas pessoas no corredor da minha casa e elas não percebiam a presença daqueles anjos. Elas não conseguiam enxergar aqueles anjos e não sentiam a presença deles. Só eu podia ver aqueles anjos ali em cima daquele telhado. E depois de um tempo que eu estava observando aqueles anjos, a minha mãe abriu o portão da minha casa e entrou. Quando ela entrou, eu falei para ela: mãe, olha só aqueles anjos, eles estão com as suas trombetas, elas já estão sendo tocadas. Olha, mãe, para os anjos.
E eu pensei que ela não poderia ver aqueles anjos porque algumas pessoas já haviam passado ali e não tinham notado a presença deles. Mas a minha mãe conseguia ver os anjos. E eu me alegrava porque eu sabia que o que eu estava vendo era real, não era coisa da minha cabeça. E enquanto eu falava com ela, aquele som continuava a tocar. E o meu coração continuava a se alegrar em Jesus. E eu me alegrava junto com a minha mãe. Eu olhava para dentro da minha casa e na cozinha, eu havia deixado uma panela no fogo. E eu ia para desligar a panela, mas eu voltava, porque eu não conseguia sair daquele lugar onde aqueles anjos estavam. Eu queria continuar olhando para aqueles anjos. E eu falava comigo mesma: Senhor, não me deixe, Senhor, não me deixe. Eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. E eu falava para minha mãe: Mãe, o Senhor Jesus veio buscar os santos. O Senhor Jesus veio nos buscar. E quando eu olhava para o outro lado do céu, havia uma fileira de anjos no céu, olhando para a terra. Parecia que aqueles anjos estavam esperando alguma coisa. Era como se aqueles anjos no céu estivessem esperando pelos santos. Eu nunca tinha visto tantos anjos juntos como eu vi neste sonho. Todos estavam um do lado do outro, esperando os santos nos céus. Havia os 7 anjos em cima do telhado da minha vizinha e havia outros anjos no céu, que foram os anjos que eu vi depois, e eles estavam todos um do lado do outro, olhando para a terra, esperando os santos. E eu pegava a minha mãe pela mão e falava: Mãe, vamos arrumar as nossas coisas, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. E nós entrávamos na nossa casa, pegávamos as nossas roupas e nos preparávamos para receber o noivo. Nós saíamos, irmãos, nós saíamos pelas ruas e eu me lembrava de algumas pessoas. Eu falava para minha mãe: Mãe, nós temos que ligar para essas pessoas. Nós temos que avisar que o noivo já está aqui, que o noivo está nos esperando. Só que eu não conseguia pegar o meu telefone para ligar para elas, para que elas pudessem nos acompanhar, para que elas fossem conosco, nos encontrar com o noivo. Eu não conseguia, irmãos, porque o meu alvo naquele momento era Cristo. Eu estava correndo, eu e a minha mãe, para nos encontrar com Cristo. Eu não podia olhar para trás, eu não podia ligar para aquelas pessoas, porque eu estava extasiada, eu queria me encontrar com o noivo e eu não pensava em mais nada. Só que antes de nós seguirmos para irmos nos encontrar com o noivo, eu lembrei de 2 pessoas que conviviam frequentemente conosco no nosso dia a dia e eu falei: Mãe, nós precisamos voltar para buscar essas pessoas, porque elas convivem conosco, nós não podemos deixá-las para trás. E ali nós voltávamos e pegávamos essas 2 pessoas pela mão. E nós fazíamos essas pessoas correrem junto conosco. Só que essas pessoas, elas não conseguiam correr, elas ficavam para trás, porque elas não conseguiam nos alcançar. Elas não estavam prontas. Elas precisavam se preparar para se encontrar com o noivo. E elas ficavam para trás. E nós não podíamos fazer nada. Nós tínhamos que continuar correndo para o nosso alvo. E essas pessoas eram deixadas para trás e eu não via mais essas 2 pessoas. Eu continuava correndo com a minha mãe e toda vez que eu corria, vinha um flash de luz sobre a minha cabeça. Era como se o meu corpo quisesse subir e eu corria cada vez mais rápido. E quando eu olhava para o céu, irmãos, eu via as estrelas em júbilo. As estrelas estavam dançando. Era como se as estrelas estivessem dando glória, estivessem glorificando a Deus. O céu inteiro estava em festa,
O céu estava em júbilo, as estrelas estavam se estremecendo, elas dançavam, pareciam que elas estavam cantando, jubilando, glorificando. Parecia que toda a criação estava esperando a volta de Jesus, e ali eu me alegrava quando eu olhava para aquelas estrelas. E eu ia com a minha mãe para a esquina do meu bairro, nós continuávamos correndo e aparecia um homem gritando: Ele já está aqui, Ele já está aqui, Jesus está aqui. Corram, corram, se apressem, porque Ele já está aqui. E quando aquele homem falava isso, nós corríamos cada vez mais rápido. E quando nós estávamos subindo uma ladeira, eu via os meus pés reluzentes. Os meus pés estavam se transformando em glória. O meu corpo estava virando um corpo glorificado. E eu olhava para minha mãe, os pés dela também estavam se transformando em glória. E de repente chegavam mais pessoas para nos acompanhar. Vinha uma multidão para se encontrar com o noivo. E eu via os pés de outras pessoas se transformando em glória, ficando reluzentes. E havia outras pessoas que olhavam para nós e diziam: o que está acontecendo com os pés de vocês? Vocês estão sendo transformados, eu estou vendo vocês brilhando. E essas pessoas, elas ficavam para trás. Essas pessoas que falavam isso ficavam para trás, não conseguiam acompanhar, não tinham seus corpos transformados, e eram pessoas que não estavam prontas, eram pessoas que estavam desapercebidas para a volta do Senhor Jesus, eram pessoas que não tinham preparado as suas vidas espirituais, não tinham preparado as suas coisas para se encontrar com o noivo. E a sensação, irmãos, de ser deixado para trás é a pior sensação que um ser humano pode sentir. E eu quero dizer para os irmãos que se preparem, porque Ele está voltando. O Senhor te criou para um propósito. O Senhor te criou para ir para o céu e para receber a vida eterna, a coroa de glória. E ali eu via, assim, irmãos, os nossos corpos sendo transformados. E eu não conseguia deixar de olhar para o céu e ver aquelas estrelas brilhando, aquelas estrelas jubilando. E antes que os nossos corpos pudessem ser completamente transformados, eu acordei. E quando eu acordei, eu fiquei tão decepcionada, porque eu achei que Jesus já havia voltado, que eu já estava no céu. E quando eu vi que era apenas um sonho, eu me entristeci um pouco, porque, irmãos, nada nessa terra se compara com um grande dia que há de acontecer em breve, que é a volta do Senhor Jesus. Não há sensação melhor do que você saber que você é um escolhido de Deus, que o Senhor vai vir buscar os santos e vai fazer com que nos alegremos nele. Eu fiquei tão entristecida em saber que foi apenas um sonho, porque eu não quero nada menos do que a volta do Senhor Jesus. Eu espero o Senhor Jesus todos os dias. E nada nessa terra se compara com o que vai acontecer naquele grande dia. E o desespero vai ser tão grande de quem ficar. E a alegria de quem subir vai ser tão grande também, irmãos. Então se preparem. Se preparem para que nós possamos nos encontrar com o noivo, para que possamos estar prontos, preparados para a volta do Rei, do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: vós, os vivos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora, o ano, a época que o Senhor virá. Mas eu quero dizer para os irmãos que está muito próximo. Não se engane. Não pense que está demorando. Não pense que vai demorar. Pense que o Senhor pode voltar hoje. Não viva como se o Senhor não fosse voltar. Viva como se o Senhor fosse voltar hoje, como se Ele fosse voltar agora. Viva de maneira correta, santa, esteja pronto para a vinda do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos fiquem com a paz do Senhor, que meditem neste sonho que eu tive, que não foi coisa da minha cabeça. Eu estou aqui falando diante de Deus, diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo. Meditem e estejam prontos para receber do Senhor a vida eterna e o galardão, para receber a coroa de glória. Fiquem com o Senhor Jesus, fiquem com a paz do Senhor. E eu peço pelo amor de Deus, irmãos, se preparem, orem, jejuem, vigiem, que esse sonho não venha servir só para eu se despertar, que não venha servir só para mim se despertar, só para o meu despertamento, mas que venha servir para a sua vida também, para que você venha acordar para a volta do Senhor Jesus. Fiquem com a paz do Senhor.